Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre um privilégio para mim poder compartilhar os estudos com vocês e saber que de alguma maneira tem sido proveitoso, tem sido um adendo, algo a mais, para que você sempre possa compreender a importância de estudarmos a lição da Escola Sabatina, porque sim, estudando a lição, é o momento de nós nos conectarmos com Deus. É o momento de nós crescermos em Cristo Jesus. E aprendemos cada vez mais com essas histórias bíblicas, histórias também para a nossa vida, do que fazer, como fazer, para que nós possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Eu tenho recebido sempre alguns comentários, algumas perguntas também, que às vezes nós não conseguimos abranger mais dentro do estudo da lição. Então você pode nos fazer pergunta e sempre na medida do possível, é claro, eu estarei respondendo vocês. Não se esqueçam também sempre de compartilhar o vídeo, porque isso faz com que realmente possa alcançar ainda mais lugares e assim juntos nos conectarmos nesse aprendizado da Palavra de Deus. Chegamos à lição de número 9. A lição de número 9 ela traz o título Herdeiros da Promessa, Prisioneiros da Esperança. Realmente é um verso e um título muito adequado ao que o autor está realmente trazendo para nós durante essa semana. O verso para memorizar se encontra no livro de Zacarias, capítulo 9, no verso 12, que diz assim: Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Você pode separar esse verso da seguinte maneira. A primeira parte, voltem para a fortaleza. O que seria voltar para a fortaleza? Em outras palavras, seria voltar a ter confiança em Deus. Amém? Volte a ter confiança em Deus. Voltem-se para Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do verso é: ó prisioneiros da esperança. O que seria esses prisioneiros da esperança? São o que nós podemos trazer dentro do hebraico, cativos da esperança. O que seria então esse cativos da esperança? Que esperança seria essa? Claramente, a esperança da bem-aventurada volta de Jesus. Amém? Louvado seja Deus! Nós somos aqueles cativos da esperança. Aguardamos aquilo que nós ainda não conhecemos, não vimos face a face. Aguardamos a terra prometida, a qual nem conhecemos. Em outras palavras, sentimos falta daquilo que nós nem conhecemos. E por que nós sentimos falta? Porque nós somos prisioneiros da esperança, cativos da esperança. E essa esperança é aquela esperança da bem-aventurada esperança da volta de Jesus. Ou seja, esse prisioneiro não é um aprisionamento, mas sim uma esperança, uma certeza que Jesus em breve vai voltar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Quando você vai na segunda parte do verso, diz assim: também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Ou seja, Deus não apenas quer devolver o que foi perdido. Isso mesmo. Mas Deus quer fazer o quê? Restaurar em dobro. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor também traz uma imagem ilustrativa muito interessante. Você tem aí na sua lição, você vai perceber uma família caminhando num caminho. Lá à frente uma luz, um portal. Essa luz então representando a terra prometida. Mas é interessante você notar que possivelmente o autor esteja abordando no contexto de Israel, no contexto da libertação da escravidão do Egito, ou seja, Israel ele foi avançando rumo à promessa e agora então deixa para trás as correntes da escravidão, as correntes da dúvida, as correntes de um passado que os prendia a uns costumes pagãos. Por isso você vai observar dentro da imagem ilustrativa uma corrente também quebrada. É claro, essa imagem ilustrativa ela pode também ser aplicada para cada um de nós, especialmente dentro de um contexto de um Israel espiritual, onde nós também estamos nessa jornada
Precisamos nos libertar dessas correntes do passado e continuar avante, não desistindo jamais, porque logo ali na frente está a porta da Nova Jerusalém. Está realmente a bendita esperança da breve volta de Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. É interessante que o autor então trabalha esse ponto, onde desde Abraão, Israel então carregava a identidade de herdeiros da promessa. A terra prometida, ela não era apenas uma geografia, nós podemos dizer assim, mas ela era realmente teológica. E por isso o autor da lição dessa semana, ele vem abordando alguns tópicos muito importantes, que vale a pena você ler os textos na sua Bíblia, que vale a pena você se aprofundar e aí sim aprender com esses heróis do passado, aprender com as histórias do passado e entender sim que essas histórias também são aplicadas para a nossa história hoje. São aplicadas também para um contexto do presente e também para um contexto do futuro, onde nós também estamos nessa jornada rumo à terra prometida. E essa terra prometida é a Canaã celestial, aonde Jesus em breve vai voltar. Quando? Não sei, mas em breve vai voltar. E nós devemos continuar perseverantes dentro dessa jornada. O autor da lição quer trabalhar exatamente esse ponto. Alguns tópicos ele irá abordar durante essa semana, que vale a pena realmente você se aprofundar no estudo da lição da Escola Sabatina. Amém? Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo traz o título Éden e Canaã. E você vai observar agora que o autor vai começar a fazer alguns paralelos para nós entendermos realmente a história do povo dentro deste contexto da escravidão até o momento deles entrarem então na terra prometida. É interessante nós abordarmos esse ponto, porque esse ponto ele vai realmente lá no contexto do Éden. Ou seja, essa escravidão ela não necessariamente acontece apenas com a escravidão do povo de Israel no Egito, mas essa escravidão realmente ela acontece desde a entrada do pecado no mundo. E por isso o autor então ele traz esse paralelo do Éden com Canaã. Ou seja, o Éden era o primeiro ideal de Deus para a raça humana. Esse era o Éden, e você conhece muito bem a história do Jardim do Éden. Se você não conhece, vai lá no livro de Gênesis e vai estudar lá desde o capítulo 1 do livro de Gênesis, e você vai ver o contexto da criação, e você vai observar então o plano ideal de Deus desde o início, onde Deus queria estar com o homem face a face todos os dias. Esse sempre foi o plano ideal de Deus. Porém, com a queda, com a entrada do pecado no mundo, com a queda de Adão e Eva, a terra então ela é amaldiçoada, podemos dizer assim. E consequentemente, Adão e Eva são expulsos e também impedidos de voltar para o Éden, para a terra, aonde era o ideal de Deus para a raça humana. É interessante nós notarmos isso, por quê? Porque ali então acontece uma ruptura, podemos dizer assim. E desde então a história ela vai passando a se mover, podemos dizer assim, a um contexto de uma restauração da terra perdida. Então, desde este momento do contexto do Éden, a história então da raça humana, ela vai se desenvolvendo a uma restauração da terra perdida. E por isso então o autor sabiamente ele traz essa conexão do Éden com Canaã. É interessante você notar que dentro deste contexto vem a promessa então para Abraão e consequentemente também vai passando de geração em geração. E que promessa realmente era essa? A promessa deles alcançarem a terra prometida. O autor da lição ele traz alguns textos para nós lermos e estudarmos, que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, também o livro de Gênesis, capítulo 26, também o livro de Gênesis, capítulo 28. E quando você vai em Gênesis, capítulo 13, você vai ver então que Abraão ele recebe essa promessa da terra prometida. E como é que Abraão via então essa promessa? Quando você estuda Gênesis no capítulo 13, você vai perceber que Abraão ele entendia que Canaã era um local de encontro com Deus. Era, na verdade, um sinal que Deus não havia desistido deles.
mesmo após a entrada do pecado no mundo. Para Abraão, então, a promessa da terra prometida era claramente um sinal que Deus não havia desistido deles. Amém? Quando você vai no livro de Gênesis, no capítulo 26, você vai ver então agora que essa promessa ela é repetida agora para Isaac. Isso mesmo, lá em Gênesis capítulo 26, aonde Deus claramente relata que permaneceria com ele. Então você vai vendo que a abordagem da terra prometida, na verdade, é essa permanência de Deus com o ser humano. Algo que o ser humano, na verdade, perde com a entrada do pecado lá no Jardim do Éden. Essa presença de Deus face a face. Na verdade, Deus sempre quis agora habitar no meio do povo. E por isso nós estudamos também no livro de Êxodo, na lição do trimestre passado, sobre o tabernáculo, sobre o santuário, esse propósito de Deus sempre habitar no meio do povo. E essa promessa, então, ela acontece também para Isaac. Quando você vai em Gênesis no capítulo 28, você vai ver que essa promessa ela é repetida também agora para Jacó, aonde o contexto Canaã seria agora esse retorno simbólico, podemos dizer assim, ao Éden. Isso mesmo. Canaã, então, seria um retorno, claro, simbólico ao Éden. Não era apenas um território, ou seja, a terra prometida não era apenas algo geográfico, não era apenas um território, era um eco do Éden, algo que realmente iria abranger algo ainda mais. Teria uma conexão, podemos dizer assim, com algo ainda maior, que representava, então, através de Cristo, em especial, sua vinda a este mundo para morrer por nós, e em especial, a sua volta a este mundo para nos levar para a terra prometida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Ou seja, a terra prometida era um eco de uma volta para o Éden. Louvado seja Deus por isso. Por isso, realmente é muito interessante você se aprofundar dentro dessa história. O autor da lição, sabiamente, ele faz também um paralelo com o livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 11 ao verso 15, e dentro deste paralelo em Hebreus, você começa a observar algumas coisas muito interessantes. Como, por exemplo, Hebreus capítulo 6, do verso 11 ao verso 15, você vai ver claramente que nós precisamos entender que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Ou seja, a promessa ela pode até tardar, devido, claro, ao ser humano. E você percebe isso claramente no contexto da libertação da escravidão do Egito, onde eles permanecem agora 40 anos no deserto. Realmente, a esperança e essa promessa de entrar na terra prometida, ela tardou um pouco. Só que, se Deus prometeu, iria realmente se cumprir. Amém? Vamos aplicar para o nosso contexto atual também hoje. Deus nos promete a nova terra, a nova Jerusalém. Fica a dica para você estudar o livro de Apocalipse, no capítulo 21. E se Deus prometeu, ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E quando você vai no contexto do livro de Hebreus, você percebe isso claramente. Em Hebreus, do verso 11 ao verso 12, você vai ver que mostra essa mesma dedicação, algo que nós devemos também buscar hoje na nossa vida. Por isso nós devemos aprender com essas histórias. Ou seja, nós devemos trazer para a nossa vida uma dedicação. Nós não devemos ser indolentes quando nós estudamos Hebreus capítulo 6, no verso 11 ao verso 12. Nós devemos ser o que então, pastor? Você vê ali claramente. Nós devemos ser imitadores dos que pela fé herdaram então a promessa. Por isso nós devemos aprender com os heróis da fé. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai em Hebreus no capítulo 6, do verso 13 ao verso 15, você vai observar que nós devemos também buscar para a nossa vida ter algo que eles também tiveram. O que eles tiveram, pastor? Fé. Isso mesmo, nós estudamos isso também na lição da semana passada com Josué e Caleb. Nós devemos buscar então ter essa mesma fé que eles tiveram, para que nós também possamos entrar na terra prometida.
Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Além disso, nós precisamos ter a paciência, nós precisamos ter a esperança de Abraão. Isso mesmo, nós somos sim herdeiros da promessa, herdeiros da nova terra, da presença de Deus restaurada. E nós precisamos fazer o que então, pastor? Nós precisamos abraçar essa promessa, nós precisamos ser perseverantes. Isso mesmo, nós precisamos ser perseverantes até que a promessa possa se cumprir. Amém? Jesus vai voltar. Quando será, pastor? Eu não sei, mas eu sei que Jesus vai voltar. Pode ser em breve, pode ser que demore, mas eu continuarei pregando. Jesus em breve vai voltar. E nós precisamos buscar essa fé que este povo teve, porque mesmo que demore, eu devo continuar perseverando até que Jesus volte. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. E essa, com toda certeza, é a minha oração por você e também por mim. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, o autor traz o título A Terra como Dádiva. Ele começa a trabalhar agora um ponto muito importante dentro do contexto dessa libertação da escravidão do Egito até a conquista da Terra Prometida. E algo muito importante ele traz aqui para nós e que vale a pena nós aplicarmos também hoje para a nossa vida. Entender que realmente o nosso Deus é o dono de tudo. Amém? Quando você vai aqui no texto de Êxodo, no capítulo 3, verso 8, você irá começar a observar algo que o autor quer nos trazer, para que nós possamos realmente compreender que a terra ela é uma dádiva para aquele povo. E também o é a terra prometida para nós hoje, a Nova Jerusalém. Também é uma dádiva de Deus. Em outras palavras, este ponto da história é realmente muito importante, porque nós entendemos que a terra ela é a graça. Isso mesmo, e não mérito. Ok? Entendeu essa frase? A conquista da terra prometida, ela é pela graça e não pelo mérito, ok? E você observa isso claramente. Êxodo capítulo 3, verso 8, você vê que a terra é uma dádiva da graça, ou seja, não é Israel quem realmente conquista a terra prometida, mas ela é uma dádiva da graça de Deus. Entretanto, todavia, há algo muito importante que você vai observar em outros textos que aqui são relatados pelo autor, como o texto de Levítico, no capítulo 20, no verso 22, onde nos relata, em outras palavras, que a permanência na terra iria sim depender da obediência, ou seja, a terra não é conquistada necessariamente pela força de Israel, ela é conquistada pela graça, ela é uma dádiva, um presente de Deus para a humanidade. E assim também será a nova terra, a vida eterna em Cristo Jesus. É unicamente devido à graça de Deus. Mas algo que acontece com o povo de Israel, dentro da entrada à terra prometida, é algo que nós também temos que trazer para aplicar para a nossa vida hoje. Quando você vai em Levítico, no capítulo 20, no verso 22, você percebe claramente que a permanência na terra dependeria do quê? Da obediência, ou seja, você realmente agora vai fazer a sua parte. Você vai querer andar com Deus ou não querer andar com Deus. Querer ser obediente a Ele ou não querer ser obediente a Ele. Entretanto, se você escolher a rebelião, o que iria acontecer? A rebelião traria novamente a expulsão da terra prometida. No nosso contexto hoje, uma rebelião com Deus, a não obediência a esse Deus, fará com que nós não venhamos a estar com Deus, tendo a vida eterna ao lado dele, quando ele voltar para nos buscar. Por isso nós devemos buscar, sim, entender que a salvação ela é unicamente pela graça em Cristo Jesus. Mas eu necessito ser obediente, aceitar realmente a graça na minha vida. Em outras palavras, aceitar Jesus na minha vida. Amém? Quando você vai em Levíticos, no capítulo 25, no verso 23, você vai observar que Israel não seria dono da terra.
E por que Israel não seria dono da terra? Por quê, pastor? Porque quem é o dono de tudo? Deus, isso mesmo. O proprietário da terra seria sempre Deus, porque Deus é o dono de tudo. Quando você vai em Números capítulo 13, no verso 27, você vai ver que era uma terra que realmente mana leite e mel. E amém por isso, porque essa era a promessa de Deus. Entretanto, você também precisa entender que eles só poderiam realmente herdar essa terra pela fé. Ou seja, Deus não iria obrigá-los a entrar na terra prometida, se eles não quisessem. Mas se eles tivessem fé que Deus estaria lutando por eles e Deus faria com que eles conquistassem realmente a terra prometida, pela fé, então, eles herdariam a promessa de Deus. Sim, nós somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Amém por isso? Porém, nós precisamos entender algo muito importante. A fé sem obras é morta. Ou seja, não basta apenas eu dizer com palavras que eu acredito em Deus, que eu acredito na volta de Jesus. A minha vida, ela precisa realmente demonstrar que eu aceitei a graça no meu coração. E Deus vai transformando a minha vida todos os dias, para que a cada dia da minha vida eu possa buscar esse processo de crescimento em Cristo, me preparando para a breve volta de Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O livro de Deuteronômio, no capítulo 4, você vai observar no verso 1 que eles obedecem para realmente viver e possuir a terra. Quando você vai no verso 25 ao verso 26 de Deuteronômio, capítulo 4, você vai ver então que a idolatria traria então, consequentemente, a expulsão da terra. Ou seja, para viver na terra, você precisaria o quê? Obediência para possuir a terra e para viver na terra. Caso não tivesse obediência, caso tivesse idolatria, traria então expulsão. Ou seja, da mesma maneira é hoje. Se eu não buscar realmente colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e ser obediente ao nosso Deus Todo-Poderoso, eu não entrarei na terra prometida. Não terei a vida eterna ao lado de Jesus. Por isso, o convite de Deus hoje para você é: filho, se você o ama, guarde os seus mandamentos, seja fiel a Ele, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Tenha Deus realmente como Deus da sua vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. E por que tudo isso, pastor? Salmo 24, no verso 1. Porque o Senhor é o dono de tudo. Ele nos dá a dádiva, e Ele deu a dádiva para o povo de Israel entrar na terra prometida. Mas uma dádiva que realmente deveria agora haver obediência da parte deles. E caso eles não cumprissem isso, eles poderiam então ser expulsos ou não entrariam na terra prometida, ok? Isso é muito importante nós realmente entendermos. Ou seja, a terra prometida não era apenas algo geográfico, era realmente um sinal. Um sinal do que, pastor? Eu coloquei aqui na minha lição. Sinal de que Deus reina, sinal de que Israel pertence a Ele e sinal de que o mundo deveria ver em Canaã o reflexo do caráter do Criador. Ou seja, se eles começassem agora a ter uma desobediência dentro da terra prometida, não iria refletir o caráter do Criador. E por consequência disso, seriam então expulsos da terra prometida, voltariam à escravidão. Ok? Então isso é muito importante nós entendermos. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira traz o título Desafio da Terra. O presente de Deus, ele era realmente algo real. Já era real, podemos dizer assim. Mas quando havia agora o contexto da entrada na terra prometida, havia agora uma consequência ainda, havia algo que eles ainda precisariam adquirir. O que seria, pastor? Ainda havia territórios que não haviam sido conquistados e eles precisariam agora conquistar. E nós estudamos isso na lição da semana passada, com o pedido de Josué, com o pedido de Caleb, para conquistar então algumas terras ali que ainda não haviam sido conquistadas. E aqui há algo muito importante nós entendermos. Quando nós vamos dentro do contexto do livro de Gênesis, de Josué, no capítulo 13, no verso 2 ao verso 6, Deus, ele lista agora as regiões que ainda
faltavam ser conquistadas. Quando você vai ao verso 1 de Josué no capítulo 13, você vai ver que sim, a promessa iria se cumprir, já era um presente de Deus. Mas quando você vai a partir do verso 2 ao verso 6, você vai observar que ainda faltavam algumas regiões a serem conquistadas. E você vai recordar da semana passada, Josué e Caleb, por exemplo, já eram velhos. Josué era já de uma certa idade. E dentro deste contexto, Deus estava agora ensinando que não dependeria da força deles para entrar na terra prometida. E amém por isso. Assim como não depende da nossa força para entrarmos na terra prometida por Deus, a vida eterna ao lado dele. Não depende da nossa força, depende da promessa de Deus, e a promessa de Deus não falha, ela vai se cumprir. Entretanto, essa herança, ela realmente precisa ser aceita por nós. Algo muito interessante também que aqui acontece é que Deus entrega o presente, mas ele deixa então desafios para que a fé realmente amadureça, podemos dizer assim. Deus, ele dá realmente o presente, mas ele quer que a confiança das pessoas nele realmente se aprofundasse. E por isso você começa a observar em Josué no capítulo 13, no verso 7, que a herança deveria ser distribuída antes mesmo de ser conquistada. Ou seja, há uma promessa, uma herança que seria distribuída antes mesmo de conquistada, porque a promessa de Deus não iria falhar. Entretanto, todavia, existiriam ainda alguns desafios. E por que desses desafios? Para que a fé realmente deles amadurecesse, para que realmente acontecesse uma confiança agora mais aprofundada em Deus. E você observa isso, então, claramente dentro da história do povo de Israel, ao entrar, então, na terra prometida. Amém? Muitas vezes nós enfrentamos desafios na vida também, e muitas vezes não entendemos o porquê. Mas muitas vezes Deus o permite para que realmente a nossa fé possa crescer, para que nós possamos realmente entrar dentro de um processo de santificação, de crescimento em Cristo diariamente, aonde eu busco todos os dias ser cada vez mais semelhante a Cristo. E aí, consequentemente, a minha confiança nele vai se aprofundando ainda mais. E mesmo que eu enfrente lutas e batalhas, eu continuarei tendo fé naquele que prometeu que virá e não tardará. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Ou seja, nós podemos aplicar para nós hoje dizendo que a promessa não nos dispensa da luta, mas nos garante o resultado, porque Cristo já venceu por nós. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira traz o título O Ano do Jubileu. Dentro deste ponto, então, agora das repartições da terra, o autor da lição, então, agora nos traz algo muito importante relacionado a este contexto, onde haveria agora alguns critérios, um ponto importante que eles precisariam realmente entender. E o principal ponto que eles realmente precisariam entender é que a terra era propriedade de Deus. Claramente, você observa isso dentro do livro dentro dessa história, dentro deste contexto do livro aqui de Levíticos, no capítulo 25, aonde você observa que claramente a terra pertenceria a Deus. E o povo, então, necessitaria entender este ponto, ok? Esse é o primeiro ponto. Israel era apenas podemos dizer assim, um arredentário, um mordomo. Isso mesmo, Israel seria apenas um administrador daquilo que pertence a Deus. Ou seja, nós também hoje somos apenas um mordomo de Deus. Tudo que nós temos, na verdade, pertence a Deus. Somos um mordomo de Deus. Somos um administrador de Deus. E dentro deste contexto, eles trazem então o ano jubileu e o ano sabático para que eles pudessem realmente sempre se lembrar que tudo aquilo, na verdade, pertencia a Deus. Ok? Esse ponto realmente é muito importante nós entendermos. Ou seja, dentro do ano sabático e o ano jubileu, trazia então essa importância deles compreenderem
que tudo pertence a Deus. O autor não quer necessariamente que nós se aprofundamos dentro desses dois assuntos, o ano sabático e o ano jubileu, mas é importante nós entendermos apenas alguns pontos, como por exemplo a respeito do ano sabático, esse descanso da terra, enfatizando então uma dependência de Deus. E esse ponto realmente é muito interessante, porque enfatizava então uma dependência de Deus como realmente Deus sendo o provedor de todas as coisas. E amém por isso. E também era uma igualdade social. Por que isso, pastor? Porque diante dos frutos que daria naquele ano, o que aconteceria? O acesso àqueles frutos seria para todos, não apenas para o proprietário da terra, mas para todos. Naquele ano eles não plantariam, mas os frutos que dessem naquele ano seriam então para todos, mostrando então e lembrando que Deus é o Deus provedor, levando eles novamente a compreender o contexto na escravidão no Egito, mas especialmente o contexto do deserto, onde Deus realmente proveu o alimento para eles. O ano sabático, então, era uma forma de realmente lembrarmos e enfatizar essa dependência de Deus como um provedor. Amém? Também entra dentro deste contexto o ano jubileu. A cada 50 anos acontecia o ano jubileu, aonde completava, podemos dizer assim, o propósito do ano sabático, aonde claramente acontecia o quê? Era restituído a cada família o seu patrimônio original. E por que isso acontecia? Porque era uma forma de garantir que nenhuma família perdesse a sua herança. Isso mesmo, era uma forma de garantir que nenhuma família ali perdesse a sua herança para sempre. E era isso então que acontecia dentro do contexto do ano jubileu, que nenhuma elite, podemos relatar dessa maneira, formasse ali algo para tomar a terra e pertencesse agora apenas a um povo. Por isso Deus então traz também o contexto do ano jubileu, essas instruções para levar realmente o povo a compreender que toda aquela terra na verdade pertencia a Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. E o povo então, ele deveria perseverar na justiça, na identidade, na igualdade, podemos dizer assim. O autor, claramente, ele trabalha esse ponto e ele relata aqui dizendo o seguinte: a forma como a terra foi distribuída nos ajuda a entender melhor a intenção no coração de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, a terra restaurada. E o autor, então, nos leva a estudarmos alguns textos, como o livro de Jeremias, no capítulo 24, também o capítulo 31, o livro de Ezequiel, no capítulo 11, no capítulo 28, também Ezequiel, capítulo 37. E esses textos, eles nos mostram que a promessa do retorno foram realmente cumpridas parcialmente. A promessa, então, na entrada na terra prometida. Aonde Deus, então, restaura um povo quebrado, aonde Deus restaura a esperança e coloca, então, o seu Espírito como garantia de que a promessa de Deus, ela não falharia. Porém, entretanto, uma promessa condicional. E por isso tarda um pouco essa promessa, porque essa promessa, então, iria depender da fidelidade do povo. Aplicando, então, para o contexto nosso hoje, uma promessa que algo, de uma maneira pedagógica, que ali acontecia, que se cumpriria, então, agora plenamente em Cristo Jesus. Quando ele vem a este mundo e ele morre pelo meu pecado, pelo seu pecado, nos dando direito novamente a voltar para a terra prometida. Um eco do Éden, isso mesmo, nos dando agora, então, essa certeza, uma promessa que é agora cumprida claramente em Cristo Jesus, que alcança, então, a sua realização final na nova terra. Ou seja, Jesus não apenas veio a este mundo morrer por nós, pagar o preço pelo meu pecado, mas ele prometeu que ele vai voltar novamente a este mundo para nos conceder a vida eterna ao lado dele.
Como eu devo aguardar a bendita esperança? Com fé, com perseverança, com obediência, colocando Deus acima de tudo e de todos, me libertando das correntes deste mundo, das correntes do pecado e continuando crescendo em Cristo todos os dias, me aproximando daquele grande dia, quando Ele voltará para nos buscar e poderemos então entrar na terra prometida, a Nova Jerusalém, e viver com Cristo face a face e termos a vida eterna ao lado dele. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. E é interessante você notar que mesmo quando eles falharam, a promessa não morreu. E por que a promessa não morreu? Porque ela apontava para Cristo. O verdadeiro herdeiro de Abraão não apenas ganharia a terra prometida terrena, mas também ele ganharia a pátria eterna, a nova terra. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Eu quero encerrar com a parte de sexta-feira. O que Ellen White relata aqui no início do livro O Grande Conflito, onde ela fala sobre a vitória do amor. Eu quero ler esse parágrafo aqui com vocês, para em seguida orar com vocês. Seremos salvos eternamente. Amém? Quando entrarmos pelas portas para a cidade santa, a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21. Então poderemos nos regozijar de estar salvos, eternamente salvos. Amém? Louvado seja Deus. Até então, porém, precisamos atender à exigência do apóstolo e temer que, porventura, deixado a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ter certo conhecimento de Canaã, cantar os hinos de Canaã, regozijar-se na perspectiva de entrar em Canaã, não levou os filhos de Israel às vinhas e olivais da terra prometida. Eles só os podiam tornar realmente seus pela ocupação, cumprindo as condições, exercendo fé viva em Deus, apoderando-se de suas promessas. Sim, Jesus vai voltar. A promessa de nós entrarmos na terra prometida, ela irá se cumprir, mas só entrarão na terra prometida aqueles que realmente aceitaram a graça de Deus, se conectaram a este Deus, tiveram fé em Deus, colocaram Deus acima de tudo e de todos, entenderam que Deus é o dono de tudo, entenderam que Deus é aquele que deve estar reinando no nosso coração, tiveram fé nele, mesmo em meio às provações da vida, se libertaram das correntes dos enganos e buscaram ser obediente a Deus, mesmo sofrendo provações, continuaram perseverante até que ele voltasse. Esses, então, entrarão na terra prometida, não por seus méritos, mas porque um dia Jesus pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por isso, querido amigo, querida amiga, coloque Deus em primeiro lugar. Entenda que Ele é o dono de tudo. Seja fiel a Ele, tenha fé nesse Deus, seja perseverante, mesmo que você enfrente lutas, persevere. Aprenda com esses heróis da fé do passado. Busque esse aprendizado para a sua vida e se prepare, porque sim, eu creio que muito em breve Jesus vai voltar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Você também acredita que Jesus em breve vai voltar? Então coloque aqui na lição, eu creio, eu acredito. Amém? Ore comigo neste momento. Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa grandiosa promessa. Em especial por aprender com a história de Israel, mas em especial, ó Pai, por aplicar também para a nossa vida hoje. Uma promessa que o Senhor voltará e nos concederá a vida eterna ao teu lado, na terra prometida. Obrigado, meu Deus, por essa grandiosa promessa. Que nós possamos realmente crer, ter fé e perseverar, custe o que custar, até o fim, porque aquele que vem virá e não tardará. Amém? E essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.